Talvez você já saiba o que eu vou te falar aqui, mas eu quero de fato destacar isso para você. Mesmo que você é um médico que vive somente de atendimento particular, né, ou seja, você só atende paciente particular, se você tiver no seu escopo aí de serviços e, entre aspas aqui, produtos, apenas a consulta médica, o seu faturamento ele certamente será muito limitado, ele vai chegar num teto muito rapidamente, mesmo que sua agenda esteja cheia. E esse teto é um teto que ele é considerado baixo, visto o potencial que você teria se você alocasse outro mix de serviços e produtos aqui dentro. É sobre isso esse vídeo do YouTube. Eu quero principalmente deixar como alerta que se você tem apenas a sua consulta, né, e você vende apenas a sua consulta de forma avulsa aqui, você vai limitar muito o seu ganho como médico e perder todo o potencial, todo o espaço que o digital tem para você aqui na hora de fazer uma aquisição de um bom paciente e na hora que você, com técnicas de marketing e venda, tem de disposição a esse paciente na frente. Ou seja, ele já fez a consulta com você e agora você tem ele ali para aumentar muito os ganhos, aumentar o ticket médio, aumentar a receita com esse paciente, fidelizando ele, garantindo ele contigo. Então, vamos lá. Eu quero trazer para você o seguinte, ó, nós vamos falar especialidade de procedimentos, nós vamos destacar de novo essa questão da consulta avulsa. Vou te falar como é que é no meu consultório com a minha esposa, a doutora Andressa, como é que a gente faz aqui para não ser uma medicina de consulta avulsa. Vou falar de escada de valor, e aí é fantástico porque eu vou te trazer aqui um conceito central desse livro, e depois a gente vai entrar em front-end e back-end, que é uma coisa mais técnica avançada aqui, a gente já chega lá, tá? Então, vamos lá. Você como médico, você sabe que tem especialidades médicas que ganham mais. Isso é natural, é normal. Vamos pegar um cirurgião plástico, ele tem a tendência a ganhar muito mais do que, por exemplo, sei lá, um cardiologista de consultório, né, clínico. Então, tem especialidades que naturalmente você vai ganhar mais, já tem um ticket médio mais elevado, mas isso não significa que você sendo, vamos lá, um neurologista, um cardiologista, um geriatra, um psiquiatra, isso não significa que você, não tendo esses procedimentos, essas cirurgias, o teu ganho como médico deve ser limitado. Na verdade, se você ficar vendendo apenas consulta avulsa, isso será um grande problema para você, porque esse faturamento possível de ser alcançado vai chegar num teto muito rapidamente, tá? Então, isso é certo, você já sabe disso, né? Tem especialidades que são de procedimentos. Dermatologista, o cirurgião plástico que eu te dei de exemplo aqui, são especialidades que têm mais procedimentos, né? E aí ele pode agregar isso dentro da prática médica dele, fazendo ele ganhar mais dinheiro, faturamento e lucro. Ok. Entretanto, mesmo esse médico que vende um procedimento de forma avulsa, né, de forma avulsa aqui esse procedimento, ou o médico que faz uma venda de consulta avulsa, nesses dois casos, se você vender as coisas de forma separada aqui na medicina, você vai limitar muito o seu ganho e a fidelização do seu paciente. Bom, nessa hora você deve estar se perguntando, Kim, mas na medicina, né, como médico, eu sempre vendi a minha consulta. E eu sempre oferecia ali o meu procedimento, a cirurgia, caso você tenha. E é isso, né? E é isso. O que eu quero te comunicar aqui, te dizer aqui? Que esse ano em específico, 2024, iniciou na medicina um movimento muito mais forte de parar de vender coisas avulsas para começar a vender programas de acompanhamento, tá? Que são acoplados a procedimentos, a cirurgias, ou que são acoplados em uma jornada envolvendo somente as consultas médicas e outros entregáveis, tá? Eu já vou deixar mais claro como é que funciona isso aqui, tá? Mas a questão central é parar de vender consulta avulsa, ou seja, o paciente chega até mim e pagou lá R$450. E eu peço para ele retornar em 30 dias. Ele retorna, vem na consulta de retorno e tá ok. Se ele vai retornar daqui a 4 meses que eu pedi para ele voltar no meu consultório, se ele vai retornar em 4 meses verdadeiramente, né, se ele vem ou não, isso não está no meu controle,
né? É isso que a medicina tradicional pensa, né? Eu falei para ele voltar, eu sou médico, esse paciente tem que voltar até aqui. Ok, isso é o que vocês sempre fizeram. Mas tem um outro movimento, que é um movimento muito mais inteligente, envolvendo marketing e vendas, e envolvendo esse novo momento da medicina com maior concorrência, aonde eu deixo de somente ter consulta avulsa para eu vender, de fato, um programa de suporte ao paciente, eu chamo de PSP, programa de suporte ao paciente, ou vender um PAI, um programa de acompanhamento ao paciente. Vamos lá, deixa eu dar um passinho atrás aqui. Quando eu falo, e eu vou colocar aqui em destaque, tá? Quando eu falo venda, eu estou falando de ofertar, tá? E não é nem um pouco no sentido de oferta de promoção, oferta de mercado, oferta, né? A Black Friday, não estou falando disso. Estou falando em você demonstrar para o seu paciente, né? Mostrar para ele que existe esse programa, que você criou esse programa, que é exclusivo seu, né? Que é exclusivo seu e que ele resolve essa queixa, essa dor, esse sintoma, ou realiza esse desejo que esse paciente tem de forma muito mais intensa, aproximada e completa. Então, em vez de ficar um atendimento médico também avulso, com consultas avulsas, o médico passa a oferecer programas de acompanhamento para, de fato, ajudar esse paciente a sair do ponto A indo para o B, aumentando a taxa de sucesso mesmo clínico da coisa. Né? Por quê? Porque vai haver comprometimento e vai haver uma estrutura muito mais bem organizada para isso. Tá? Então, se antes tinha a possibilidade de chegar no faturamento muito alto somente sendo um cirurgião plástico, um dermatologista ou algo do tipo, porque tem procedimentos, hoje é super possível chegar num faturamento que talvez você nem imagine, no seu consultório médico, somente sendo uma especialidade clínica, onde eu não tenho ganhos vindos de procedimento. Tá? Então, se você só faz consulta, saiba que se você parar de vender consulta avulsa, você certamente vai conseguir ganhar muito mais dinheiro se você passar para programas de acompanhamento aqui, ou de suporte ao paciente, tá? Ok? Ok. Como é que a gente faz no nosso consultório? E aqui tem uma escadinha de valor que eu já vou chegar, tá? Como é que a gente faz no nosso consultório médico? A gente, minha esposa, né, a Andressa, ela atua na área ali de nutrologia, né? E também envolve parte de tratamento hormonal, entre outras queixas, né? As mais frequentes são a indisposição, tem também ali a questão de emagrecimento, de ganho de massa muscular, tem também menopausa, tem a questão do bem-estar de forma geral. Então a Andressa ela tem uma abordagem ali bem multidisciplinar, bem completa, tá? E o que acontece? A pessoa chega até o consultório por ter, obviamente, visto alguma ação de marketing nossa, né? Seja o Instagram, seja anúncios no Instagram, seja anúncios no Facebook, por exemplo. E entrou lá no perfil da Andressa, começa a seguir ela, interage e uma hora chega no nosso WhatsApp. Na hora do WhatsApp, ela vai marcar a consulta. Marcando a consulta, a gente fez o quê? A venda da consulta de forma avulsa até então. Então, a pessoa comprou o serviço consulta, tá? O serviço consulta. Mas não para por aí, né? A gente não para por aí. Pelo contrário, a gente criou aqui alguns programas de acompanhamento e de suporte ao paciente, onde esse paciente vem com uma queixa X, a Andressa faz o atendimento da consulta médica, pede todos os exames, pede todo o escopo que ela precisa como médica para fazer uma avaliação realmente bem completa e organizada e séria, né? E que de fato vai ajudar esse paciente. E na consulta de retorno, onde ela vai de fato dar o veículo ali, né, para fazer o tratamento, dependendo da queixa, dependendo da situação, dependendo do sintoma, dependendo do que for, ela vai mostrar que tem um programa de acompanhamento específico para aquilo. Então, se aquele paciente precisa ser acompanhado por 6 meses, por 1 ano, por 3 meses, e se encaixa dentro de algum programa de acompanhamento, ela vai fazer a oferta, ela vai oferecer, ela vai demonstrar que existe esse programa exclusivo dela. Né? E aí, veja, tem tendência da pessoa comprar. Dentro desse programa, tem lá várias consultas médicas por determinado tempo, tem prioridade de agendamento, tem o WhatsApp para dúvidas que serão respondidas em 24 horas, tem
renovação de receita de forma prioritária também, se for dentro do escopo que ela acredita ali como médica. Então, dentro desse programa, tem ali, às vezes, multidisciplinar também, envolve nutricionista. Então, dentro desse programa, se torna algo único, exclusivo da Andressa, né? Único, exclusivo do nosso consultório. E o que acontece aqui? A pessoa comprou a consulta particular, mas agora ela vai subir um degrau na nossa escada. Então, ela estava na consulta particular, agora ela foi para um programa de acompanhamento. E é justamente aqui que a gente começa a aumentar muito o nosso ticket médio e aumentar muito o nosso faturamento e lucro, tá? Então, é isso que eu queria te destacar nesse primeiro momento, que é o que a gente faz no nosso consultório e que é o que possibilita a gente faturar muito bem já no nosso consultório. Porque eu tenho o paciente e eu tenho uma escada de valor para esse paciente construída. E então a gente entra justamente no conceito de escala de valor aqui. O que eu quero te explicar, e eu volto a repetir, tá? Eu aprendi isso com esse livro aqui, do Russell Brunson, né? Eu não sei falar muito bem o nome dele, mas é por aqui, tá? Dentro desse livro, que foi escrito em 2015, olha só, em 2015, lá nos Estados Unidos esse conceito é super difundido, aqui no Brasil também está começando, e dentro da medicina são poucos que fazem, tá? Mas os médicos que já entenderam essa questão dos programas de acompanhamento já têm uma escala de valor. E eu quero explicar isso para você aqui, tá? Então o que é uma escala de valor? Escala de valor, ele é justamente um escopo de serviços / produtos que você tem dentro do seu mix de atendimento ao seu cliente. Então, dentro desse escopo, vamos pensar no paciente. Eu tenho aqui um serviço que é mais de baixo custo e que atende uma necessidade X. Eu tenho um outro serviço que é um custo mais elevado e agrega mais valor e resolve uma necessidade Y. Eu tenho um outro produto, um outro serviço, um outro programa que resolve uma dor ainda mais forte, agrega ainda mais valor e custa mais. Então eu vou fazendo uma escada de serviços que tem valores diferentes e que agregam valor em nível valor aqui no sentido de agregar resolução mesmo do problema, né? De resolver um problema mais importante ainda, ou seja, tem mais valor para a pessoa, tá? Não no sentido de preço, mas de interesse, de necessidade da pessoa, ok? Então, isso é uma escada de valor. E toda empresa tem isso, tá? Toda empresa que prospera tem isso, né? Toda empresa que prospera tem isso, tá? Então, na verdade, o grande faturamento das empresas não vem nos serviços mais disponíveis ali, vem nos serviços mais exclusivos, mais back-end, que estão mais nas cortinas ali, né? Não está visível para todo mundo, tá? Então, isso aqui é uma escada de valor. E aí vamos pegar e traduzir isso para a medicina, tá? Eu até deixei pronto aqui para você entender isso, né? Então, veja só, tá? Qual que seria aqui o degrau 1? E geralmente, gente, começa dessa forma aqui, ó, tá? Uma escada de valor começa pela construção de uma estratégia boa de marketing para chamar a atenção do seu paciente-alvo em cima de conteúdos que tratam da dor, da necessidade, do problema ou do desejo desse paciente. E dentro desse degrau, dentro dessa primeira etapa da sua escala de valor, você vai entregar materiais de valor. Iscas gratuitas, então um PDF gratuito, uma aula gratuita, alguma coisa que vai chamar a atenção e que vai ajudar esse paciente a resolver alguma coisa dele concretamente, tá? Então aqui a pessoa passa a te conhecer, ela subiu o primeiro degrauzinho ali, é o degrau 1. Qual é o degrau 2? Seria, nesse exemplo aqui, a sua consulta médica, tá? Então seria justamente a sua consulta médica. Vamos colocar aqui, ó, tá? Degrau 2. Beleza. E veja, a grande maioria dos médicos já só tem esse degrau aqui. Não tem um degrau abaixo e muito menos acima, tá? A grande maioria do médico para aqui. E aqui limita o faturamento. Limita todas as possibilidades. Limita o lucro, tá? Vamos subir um degrau. Então, o degrau 3 seria, de repente, algum procedimento de entrada. Então, você conseguiu, dentro da tua especialidade médica aqui, colocar algum procedimento de entrada, tá? Então, seria aqui o degrau 3, né? Aqui, obviamente, que já tem um preço maior e resolve uma dor
mais forte dessa pessoa, tá? Então, dá para pular direto para cá? Até dá, nesse caso em específico, mas geralmente a pessoa segue ela sobe um degrau de cada vez. Esse procedimento só foi oferecido depois que fez a consulta médica. E é muito mais fácil eu vender para quem já é meu cliente, né? A pessoa já viu a qualidade do meu atendimento, já gostou de mim, já resolveu um problema que ela tinha e agora ela está disposta a resolver os outros problemas. Veja só, a resolução de qualquer problema gera um outro problema. Se você parar para pensar, é sempre assim. Então, eu escrevi o livro Autoridade Médica no Digital, agora eu tenho outro problema, divulgar o livro, né? Inclusive está no link da descrição desse vídeo aqui, Manual da Autoridade Médica no Digital, tá? Então é sempre assim. E teria aqui mais um degrau, ó, seria, por exemplo, um programa de acompanhamento, como eu falei para você, tá? Então já seria, olha só o degrauzão aqui, ó. Aqui eu já ganho muito mais dinheiro. Então deixa eu colocar um negócio aqui, ó. Flechinha de preço, tá? Aqui, ó. Ganho, preço, tá? Aqui seria justamente subir o degrau, maior o ganho, maior o valor cobrado, tá? Então, degrau 4 seria isso. E eu poderia até colocar um quinto degrau, tá? Que seria um programa aqui de acompanhamento mais intensivo, mais aproximado mesmo, tá? Então seria mais pra cá, certo? Então, o que eu quero te traduzir aqui, te deixar claro, né? O que eu quero te traduzir e deixar claro? Para ganhar dinheiro dentro da medicina, para ter um alto faturamento, você precisa resolver o máximo de dores e necessidades e desejos do seu paciente-alvo. E para isso você precisa ter soluções para cada um dessas necessidades, para cada um desses desejos, dessas dores. E você tem que construir justamente a tua escada de valor com o seu, deixa eu até anotar isso aqui, com o seu, aqui ó, mix de serviços, produtos, tá? E aqui entra justamente essa questão. Poxa, Kim, mas eu não tenho procedimento. Tudo bem, então cria programas de acompanhamento, né? Pelo menos isso. Mas você pode ir, assim, degraus e degraus. Degraus não, né? Degraus e degraus acima. O que significa que você pode ir para um degrau aonde você vai fazer um evento presencial e juntar ali os seus 30 melhores pacientes, os 30 pacientes que estão dentro de um programa, e lá vai passar um dia inteiro com você numa experiência imersiva. Dá para chegar nisso também. Dá para fazer um degrau disso também, tá? Então, você precisa pensar que a tua estratégia de negócio precisa ter um mix de produtos e serviços construído, tá? Para você fazer justamente uma escada de valor e não ficar só com isso aqui, ó, só com uma consultinha médica, vendendo lá sempre de forma avulsa, tá? Para fechar, o que seria front-end e back-end? Isso aqui tá público, né? São os conteúdos, são as iscas, são o teu Instagram, são o teu anúncio no Google, são o teu site, são os materiais de valor que você dá de graça. Ok. Isso aqui também tá público, né? Você fica fazendo a oferta da sua consulta a todo momento. Ok. Aqui pode estar público, já pode não estar. Aqui já não tá público. Porque é mais caro, é um preço mais elevado. Então tem que ser uma estratégia de venda no 1 a 1. A pessoa já tem que ser teu cliente, teu paciente, ela já tem que estar próxima de você. Aqui mesma coisa. Então isso aqui é back-end, isso aqui é front-end. Tá visível. Beleza? Era isso que eu queria passar nessa aula. Se gostou, já curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa um comentário também pra mim, dizendo se fez sentido ou não, e se ficou com alguma dúvida ou não, tá? Se eu falei degraus em algum momento aqui, me desculpa, tá? Degraus. Fechou? Obrigado e até o próximo vídeo.